Muito boa tarde, eu sou a Tamires Parisotto e hoje a gente vai apresentar sobre a glândula pineal. No meu slide inicial, eu já quis colocar uma breve spoiler sobre a função dessa glândula. Eu espero que já tenha despertado o interesse e imaginação de vocês sobre o papel de ação que essa glândula faz no nosso corpo. Primeiramente, as nossas referências. A gente se baseou em artigos e livros, entre outros documentos de instituições. E, iniciando aqui, eu quis trazer uma breve brincadeira. Glândula pineal, o que é, o que secreta, onde habita, de que estímulo se alimenta? Então, são perguntas que a gente vai buscar responder ao longo do nosso seminário. E já trazendo aqui sobre a localização da glândula pineal, ela é bem localizada no centro do encéfalo. Então, aqui eu trouxe um corte anatômico com a localização de onde está a glândula pineal. E ela é relatada como ser uma ervilha. Em vários artigos e vários livros, ela é descrita como do tamanho de uma ervilha e tem aproximadamente 150 miligramas. Então, vocês podem perceber que, como ela fica bem no centro do encéfalo, ela não recebe nenhum estímulo de luz. Guardem isso porque vai ser importante. Bom, aqui eu trouxe a página 200 do Silverthorne, onde tem um resumo bem bacana dos hormônios e da localização das glândulas de onde eles são produzidos. E aqui a glândula pineal, o hormônio que ela secreta é a melatonina. E os alvos primários é encéfalo e outros tecidos. Para quem não sabe, a melatonina é o nosso hormônio indutor do sono. Bom, além da melatonina, existem muitos artigos que trazem o DMT como um outro componente que a melatonina secreta. Esse DMT ele é um alucinógeno e ele está relacionado com sonhos e situações de quase morte. E uma curiosidade interessante também é que em um dos artigos lidos foi relacionado o DMT da glândula pineal com o DMT presente no chá da ayahuasca. E sim, é a mesma composição. Porém, no nosso corpo em muito menos concentração normalmente produzida. E eu quis trazer aqui essa relação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que a melatonina é produzida pela glândula pineal na vigência de estimulação noradrenérgica simpática, através da inervação pós-ganglionar originada no gânglio cervical superior, como a gente pode ver na localização anatômica da glândula pineal. Diferentemente dos hormônios dependentes do eixo hipotálamo-hipofisário, a produção de melatonina não está sujeita a mecanismos de retroalimentação. Ou seja, isso é um fato muito importante, porque a sua concentração não regula a sua própria produção. Então, a concentração de melatonina, a liberação dela, vai ser influenciada por outro fator, além da sua, que não é a sua própria concentração. E trazendo aqui, como eu comentei que a glândula pineal ela fica localizada bem no centro do encéfalo, ela não recebe nenhum estímulo de luz, porém ela é responsável pela secreção da melatonina, nosso hormônio indutor do sono. Dessa forma, ela recebe o estímulo da luz ou da ausência de luz pelo nosso olho. Pena, e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a glândula pineal e sobre sua principal função, que é secretar melatonina. Primeiramente, eu trouxe esse fato curioso sobre a glândula pineal, que na antiguidade a glândula era representada pelo olho de Horus egípcio, que era o terceiro olho, né? Considerava-se que esse trono da alma agisse como uma válvula reguladora do fluxo de espíritos vitais e de conhecimento para o encéfalo. Só que mais tarde, né, os cientistas acabaram concluindo que era só uma estrutura vestigial sem função conhecida. Porém, hoje a gente sabe que a principal função da glândula pineal é secretar melatonina, que é um hormônio muito importante, que está sendo cada vez mais estudado devido às funções que ele desempenha no nosso corpo humano. Mas e a melatonina? Como que ela foi descoberta? Eu trouxe esse estudo aqui, que um investigador realizou em 1957, e ele tinha ouvido falar de um fator da glândula pineal dos bovinos que deixava a pele mais clara em anfíbios. Então, ele obteve essas glândulas pineais dos bovinos de uma açougue e começou a fazer extratos. O seu ensaio biológico consistia em colocar extratos da glândula pineal em bacias com girinos vivos para ver se sua pele ficava mais clara. Muitos anos e centenas de milhares de glândulas pineais depois, ele tinha isolado uma pequena quantidade de melatonina. E hoje em dia, como já foi citado antes, a gente já sabe, né, que além do seu papel do ciclo sono-vigília, as funções da melatonina podem ser diversas, né? A gente sabe que ela tem poder de antioxidante, também tem relação com o retardo do Alzheimer, está relacionada a funções sexuais,
além do tratamento de transtornos associados a distúrbios do sono e também a depressão. Mas e a melatonina? Então, a melatonina é produzida na glândula pineal, né, que possui dois tipos de células principais, que são os astrócitos e os pinealócitos. Pinealócitos, mais ou menos, compõem 95% da glândula pineal. Esses pinealócitos produzem a melatonina por meio de um comando do ciclo de iluminação ambiental, que vai ser detalhado um pouquinho melhor mais pra frente. A melatonina é um hormônio amínico e ela é sintetizada a partir do triptofano. E uma vez sintetizada, é anfifílica, um mecanismo que contribui permitindo que ela atinja todos os compartimentos do organismo. Bom, ela é produzida pela glândula pineal na vigência de estimulação noradrenérgica simpática. A sua produção não está sujeita a mecanismos de retroalimentação. Então, a sua concentração plasmática não regula sua própria produção. Além disso, essa produção rítmica diária é tal que, em qualquer espécie considerada, o pico de produção se dá durante a noite. Falando um pouquinho mais sobre a síntese e degradação da melatonina, como nós já vimos, ela é um hormônio amínico derivado do aminoácido triptofano. Então, por meio de ações enzimáticas, ele é descarboxilado para formar serotonina. A partir daí, a serotonina tem dois destinos principais, que é seguir pela via desaminativa, oxidativa, ou pela via de acetilação. Na ausência de luz, como a gente está vendo aqui na parte direita da imagem, a enzima N-acetiltransferase, ou NAT, tem sua atividade bastante elevada, desviando praticamente toda a serotonina produzida para a via de acetilação. Isso resulta na síntese de melatonina. E quando há presença de luz, como a gente pode ver na parte esquerda da imagem, essa atividade da enzima NAT é reduzida, fazendo com que a maior parte da serotonina seja desviada para a via desaminativa oxidativa, que é basicamente uma via de degradação da serotonina. E essa atividade da enzima NAT é regulada por fotorreceptores. Aqui a gente pode ver um pouquinho melhor sobre as vias neurais do controle da melatonina. Bom, as células capazes de detectar a luz no organismo são os fotorreceptores, que estão na retina do olho. As informações luminosas se originam na retina e seguem por vias neurais específicas até o núcleo supraquiasmático, que está localizado no hipotálamo. Esse núcleo se comunica com o núcleo paraventricular, que envia sinais para a medula espinhal, onde os neurônios pré-ganglionares, do sistema nervoso autônomo simpático são ativados. Esses neurônios se projetam para o gânglio cervical superior e em seguida para a glândula pineal. Durante a noite, no escuro, os sinais excitatórios fazem com que os neurônios do sistema simpático liberem noradrenalina, estimulando a atividade da enzima NAT e promovendo a síntese de melatonina a partir da serotonina. A melatonina, uma vez que é formada, pode atuar rapidamente ou de maneira mais lenta nas células, alterando suas funções. Em contrapartida, durante o dia, a presença de luz inibe os neurônios simpáticos, resultando em menor liberação de noradrenalina e, consequentemente, reduzindo a atividade da enzima NAT. Isso leva à degradação da serotonina e à inibição da produção de melatonina. Assim, a síntese e secreção da melatonina ocorrem predominantemente à noite, quando a exposição à luz é menor, como a gente já viu, né, na outra imagem do slide anterior. Bom, a melatonina possui três receptores, que são o MT1, MT2 e o MT3. Além de atuar tanto por receptores de membrana, ela também pode atuar nos receptores intracelulares. Os receptores MT1 e MT2, eles são acoplados à proteína G e também são encontrados em várias partes do sistema nervoso central. MT1 também é encontrado em alguns tecidos periféricos. Ele está envolvido na indução do sono e ajudando a promover a sensação de sonolência. Já o MT2, ele é importante na sincronização dos ritmos circadianos, influenciando os padrões de sono e vigília. E também auxilia na resposta imune, porque ele incentiva a produção de citocinas e atividade de células imunes. Já o receptor MT3, ele possui uma estrutura semelhante a uma enzima quinona redutase. E a ligação à melatonina pode influenciar a detoxificação de compostos tóxicos. Isso foi, conforme estudos, né, foram sendo realizados, que foi descoberto, porque as ações desse receptor hoje ainda não são completamente compreendidas. Sobre a secreção da melatonina, ela é mediada pelo sistema de temporização circadiano, um ciclo de 24 horas. Ela inicia sua produção na glândula pineal assim que o dia começa a escurecer, auxiliando na preparação para as noites de sono. E durante o sono, a melatonina age em seu nível máximo, decaindo com o surgimento da luz solar, o que faz com que sintamos a necessidade de acordar e nos colocar em atividade. Esse gráfico aqui que eu trouxe,
ele mostra a concentração plasmática da melatonina ao longo de um dia. E a secreção da melatonina ocorre de forma cíclica, em um ciclo que dura cerca de 24 horas, caracterizando um ciclo circadiano. E esse padrão de secreção do hormônio se repete diariamente, com a secreção diminuída durante o dia e aumentada durante a noite. Bom, além da glândula pineal sinalizar para o organismo a passagem do tempo por meio da melatonina, indicando a noite, ela também sinaliza as mudanças das estações do ano, como está mostrado aqui nessa imagem que eu trouxe para gente. Então, a glândula pineal, ela sinaliza a passagem do tempo, e o interessante é que, como a duração da noite varia ao longo do ano, como no inverno as noites são mais longas e o verão as noites são mais curtas, isso afeta a produção da melatonina, uma vez que quando as noites são mais longas, a síntese dela é aumentada e no verão é diminuída. E em relação a esse ciclo circadiano, a glândula pineal, por meio da melatonina, ela sincroniza os relógios biológicos internos com o ciclo claro e escuro da Terra. Suas altas concentrações sinalizam para todas as células, especialmente os neurônios do núcleo supraquiasmático, que funcionam como um relógio central do organismo. Aí que vem essa importância da melatonina ser anfifílica, por poder circular por todo o organismo, né? E o padrão de secreção da melatonina segue um ciclo de 24 horas. Por isso que a gente diz que sua secreção segue um ritmo circadiano. Assim, essa secreção rítmica da melatonina contribui para o ritmo circadiano do ciclo sono-vigília. E a gente sabe que as funções da melatonina hoje, com o avanço dos estudos, né, vão muito além de controlar apenas o ciclo sono-vigília. Na verdade, a melatonina está envolvida na regulação da temperatura, do metabolismo, do sistema cardiovascular, sistema imunológico e também outras funções que variam de acordo com o ciclo circadiano. Então, o que a glândula e a melatonina ela pode afetar em outros sistemas, outros hormônios. Aqui eu trouxe uma tabelinha sobre quais poderiam ser. Então, ela pode sim regular o sistema imunológico, o sistema cardiovascular, mecanismo sensorial. Mas é importante lembrar que vai muito além disso. A melatonina ela tem um papel quase fundamental no nosso corpo, né? Ela atinge vários hormônios, além desses. Então, um dos principais que eu achei interessante foi em relação aos hormônios gonadais. A melatonina exerce uma influência significativa no sistema reprodutor. A interação de melatonina ela pode alterar a secreção do hormônio gonotrófico, que por sua vez, né, controla a liberação de FSH e LH. Portanto, é um hormônio antigonotrófico e pode inibir a puberdade precoce. Então, durante a infância, a produção de melatonina é elevada, o que mantém esse eixo ovariano e quiescência. Em estado de puberdade, diminui a síntese de melatonina e inicia esse desenvolvimento sexual, ocorrendo a transição, né, do estado sexual imaturo para maduro. E com o avanço sexual, os níveis de melatonina tendem a declinar. Em relação ao processo reprodutivo e fertilidade, a melatonina também tem uma ação muito importante na saúde reprodutiva, influenciando a função ovariana. Então, uma das principais, né, qualidades da melatonina é sua ação antioxidante. Então, em processos que envolvam a formação de folículo, ovulação, maturação dos óvulos, formação do corpo lúteo, que ocorre a presença de radicais livres, a melatonina ela pode neutralizar, protegendo, né, as células ovarianas. Outra questão é que as células foliculares possuem receptores de melatonina. Então, a melatonina também pode modular a maturação e crescimento dos folículos ovarianos. Outra questão, e também é o que eu falei anteriormente, né? Ela tem essa regulação de hormônios sexuais, então pode causar interferência. Aqui eu trouxe um estudo da SOAP, que seria a síndrome do ovário policístico. Então, mulheres que apresentam essa síndrome têm menores níveis de melatonina. Então, é importante rever e talvez ser usado como tratamento até melatonina. Sobre a insulina, possui relação com a função do pâncreas, não só a insulina, o glucagon também tem ali, tá ali lado a lado, mas principalmente com a insulina. Então, as células do pâncreas possuem receptores de melatonina do tipo 1, MT1, MT2, e pode interferir no sistema PLC e PKC, modulando, né, a resposta secretória da insulina. Também pode aumentar a sensibilidade tecidual da insulina, por conta de alterações na expressão gênica da proteína transportadora GLUT4 e também pode estar relacionada ao hormônio GLP-1, que é gastrointestinal, que também esse hormônio também estimula a secreção da insulina. Eu trouxe outro tópico ali, Browning, que seria a transformação das células brancas para as marrons, e isso pode ser visto como um antiobesogênico. Tá. Outro tópico
é sobre o sistema imunológico. A melatonina ela eleva a atividade de enzimas oxidantes, né, como eu falei, interferindo no estresse oxidativo e pode inibir a ativação do fator de transcrição e a expressão de genes pró-inflamatórios, além de conter receptores de melatonina em linfócitos, promovendo, né, a resposta imune. Aqui eu trouxe dois noticiários, que a melatonina pode ter interferência com Covid-19, pode ser um pouco especulador, mas a melatonina também tem receptores no pulmão, então ela pode atuar como uma barreira, inibindo a expressão de genes nas células epiteliais e macrófagos, e também exerce a função antioxidante, que poderia limitar os danos. Em questão ao sistema cardiovascular, a melatonina exerce efeito vasodilatador, diminuindo a pressão arterial sistêmica, além de ser cardioprotetor por conta da sua ação antioxidante. Aqui, em relação aos hormônios adrenocorticais, então, quando os níveis de melatonina são elevados, a liberação de cortisol tende a ser reduzida, e com essa diminuição da liberação do hormônio CRH, o que também diminui a CTH e, consequentemente, a produção de cortisol. É assim que funciona mais ou menos. Então, aqui eu trouxe outro tópico que eu vou abordar, é o impacto de fatores ambientais e estilos de vida. Então, é muito importante também rever nossa dieta, nossos hábitos durante o dia, atividade física, ingestão de álcool, a luz, fatores ambientais, como a poluição, também vai ter interferência. Aqui eu trouxe sobre alimentação, né? Uma dieta adequada vai também auxiliar nessa síntese de melatonina. Então, aqui, quando a gente consome triptofano, é o precursor, né? Ele logo, quando consumimos, é logo passado para o intestino e logo absorvido na corrente sanguínea e indo para o cérebro. Logo ele é transformado por uma hidroxilação, após acontece uma descarboxilação, uma acetilação, uma metilação. Triptofano vira serotonina e, dependendo da luz, né, do ambiente, vai acontecer a síntese de melatonina. Então, eu trouxe aqui também alguns alimentos ricos em tais. Então, em triptofano é leite, ovos, carnes brancas. E em melatonina, cereais, cereja, uva, morango. Então, é muito importante, né, a gente rever nossa dieta. Aqui, então, em exposição à luz, a importância da luz natural, ela que vai regular principalmente, né? Então, a ausência de estímulo luminoso pode ser inibida. E a luz azul é um malefício, então a luz azul tem impacto negativo na produção de melatonina. Então, com um dispositivo eletrônico, celulares e tal, pode ter a inibição da secreção de melatonina. Aqui eu trouxe um trecho de um livro também, que a cada cinco adolescentes, pelo menos uma acorda no meio da noite para rever o celular, ver mensagens, e é a que apresenta mais cansaço durante o dia. O próximo é a questão de atividade física. Então, tem uma interferência positiva na qualidade de sono, por conta quando a gente tenta aumentar o gasto energético, cria maior necessidade de qualidade do sono, o que permite que tenha um balanço energético positivo. Aqui eu trouxe até um trecho de uma entrevista, então teve ali 2 pessoais, né, quem pratica atividade física e quem não. Então, 20% do grupo analisado apresenta insônia, quem pratica atividade física regularmente, e quem não pratica foi em torno de 70%. Então, é uma coisa muito importante também para se rever. E também os efeitos em diferentes horários. Um estudo também apresenta que o horário adequado é entre 5 a 6 horas antes do sono, porque se for entre 2 ou 3 horas, pode ter uma confusão de estímulos, pode causar fadiga e talvez a gente confundir com sono, ou a causar um estado de alerta. O próximo é em questão a poluentes ambientais. Então, quando a gente inala algum tipo de substância, é o suficiente já para entrar na corrente sanguínea e causar algum processo inflamatório e estresse oxidativo, afetando, né, consequentemente, a função pineal da glândula e inibindo a secreção de melatonina. Eu trouxe aqui, né, também um jornal que foi publicado, então também ali, né, muitas pessoas estão reclamando que essa piora da qualidade do ar está relacionada ao sono, a piora do sono também, né.
Aqui, idade e sexo. Então, o nível de melatonina está presente maior em mulheres, segundo estudos, principalmente durante a fase reprodutiva. E a idade também, como eu falei, tem um pico entre 5 a 10 anos e no estado de puberdade começa a diminuir para ter, né, esse desenvolvimento sexual. E ao decorrer dos anos, tende só a diminuir. Eu sou o Gustavo, vou falar um pouco sobre os distúrbios e patologias que podem estar relacionados com a glândula pineal e suas funções. Começar falando sobre os distúrbios do sono. A maioria dos distúrbios do sono, como a insônia, que é o principal deles, eles estão relacionados com alguma disfunção no ciclo circadiano. Alguma alteração nesse ciclo pode resultar numa secreção mais tardia da melatonina. Talvez pode acontecer uma perda de função da glândula pineal e uma diminuição na secreção da melatonina, é algo que pode acontecer também. E por que a melatonina é tão importante assim para o sono? A melatonina, ela está extremamente ligada com a indução ao sono, ou seja, a pessoa sentir aquela sonolência e começar a dormir. Ela também está bem relacionada com a transição do estado de vigília para um estado de não alerta, que seria uma pessoa saindo do momento acordado, como no trabalho, assim, no trabalho, no estudo, para um momento em que ela vai estar tranquila para poder dormir e descansar. A melatonina, ela, quando é secretada, ela vai interagir com o tálamo e o tálamo vai mandar sinais para o resto do cérebro para induzir a pessoa a entrar naquele sono mais profundo, no sono REM, que já se sabe que é importante para várias funções, como a memória, e também a secreção do GH, que é o hormônio do crescimento. E então, uma baixa secreção da melatonina vai dificultar com que a pessoa comece a dormir, ou seja induzida ao sono, também vai prejudicar o sono profundo da pessoa e com essa diminuição das horas de sono profundo, vai diminuir também a secreção de GH, o que pode levar uma pessoa a ter uma estatura menor do que ela deveria. E eu coloquei o cortisol aqui também porque é um hormônio que pode alterar e bastante a secreção da melatonina. Pessoas com nível de cortisol mais alto vão secretar menos melatonina, ou podem secretar essa melatonina mais tarde, causando também uma disfunção ali no ciclo circadiano. E sobre doenças neurológicas e degenerativas. A melatonina, ela é produzida e acumulada em altas concentrações nas mitocôndrias, onde ela atende às necessidades celulares específicas, ao invés de seguir o ciclo circadiano, de acordo com alguns estudos mais recentes. E essa abundância nas mitocôndrias, ela ocorre por causa da elevada demanda de antioxidantes nas mitocôndrias. Porque as mitocôndrias são partes da célula que têm a atividade da cadeia de transporte de elétrons, que gera espécies reativas de oxigênio. E a melatonina é um poderoso antioxidante e eliminador dos radicais livres, tanto de oxigênio, tanto do nitrogênio. E ela tem um impacto significativo em algumas doenças, como Alzheimer, Parkinson, câncer, na depressão também. Além disso, ela é eficaz no controle de doenças inflamatórias por meio da sua ação sobre a enzima COX-2, ou ciclooxigenase 2, que participa do processo inflamatório e também promove a apoptose em células malignas. A melatonina, ela também modula o sistema imunológico ao ativar enzimas antioxidantes, como a superóxido desmutase, catalase e glutationa peroxidase, ao mesmo tempo em que inibe a atividade de enzimas pró-oxidantes, como a xantina oxidase. Isso, isso reforça a capacidade antioxidante geral do corpo, ajudando a prevenir danos celulares e o estresse oxidativo. A melatonina também, ela estimula a produção de alguns neurotransmissores, como já foi falado, a serotonina e
A melatonina também induz a produção de alguns neurotransmissores, como a serotonina. Sobre as doenças crônicas não transmissíveis, né, como obesidade, diabetes e o câncer. A melatonina ela tem um papel na regulação do metabolismo energético, por conta de ser um dos hormônios que regula ali o ciclo circadiano. Assim, os indivíduos que apresentam ausência ou redução na produção da melatonina, eles podem desenvolver resistência insulínica, intolerância à glicose, distúrbios na secreção da insulina, a dislipidemia, distúrbios no balanço energético e pode chegar a um quadro de obesidade. Além disso, a habitual distribuição diária do metabolismo, associada ao ciclo vigília e sono e ao ciclo de ingestão alimentar-jejum, desaparece. Ou seja, o ciclo metabólico diário, caracterizado por uma fase que associa temporalmente o aumento da sensibilidade insulínica e aumento na sua secreção estimulada por glicose ao grande surto diário de alimentação, e por outra fase que associa a resistência insulínica, principalmente hepática, e a subsequente neoglicogênese ao período de sono ou repouso, pode chegar a desaparecer, caracterizando um quadro onde há uma perturbação da ritmicidade circadiana, que é chamada de cronorruptura. E nesses casos, a melatonina ela tem um papel de regular esses ciclos metabólicos. A melatonina também tem um papel de regular o peso corpóreo. E ela se dá pela regulação do balanço energético. Assim, toda a energia que é ingerida através da alimentação é utilizada ou armazenada nos estoques energéticos para uso futuro. E há evidências experimentais mostrando que a melatonina age regulando cada uma das etapas desse balanço energético. A ingestão, o fluxo de energia para os estoques e dos estoques para o corpo, e o dispêndio energético. A melatonina é um hormônio que, principalmente por ação central, né, no cérebro, regula a ingestão alimentar, reduzindo-a, mesmo que seja pouco, diferente de outros hormônios. Ela regula a secreção de insulina, do glucagon e do cortisol, organizando assim o fluxo dessas reservas energéticas para o corpo ou do corpo para as reservas energéticas. E mais importante, e além disso, ela pode aumentar o dispêndio energético, que é o quanto de energia o corpo gasta. Que é o quanto de energia o corpo gasta, aumentando a atividade do tecido adiposo marrom e aumentando o escurecimento do tecido adiposo branco. Que o tecido adiposo branco é o tecido que armazena gordura e o tecido adiposo marrom é o tecido adiposo que produz calor. E por causa disso, ela pode ser considerada um hormônio antiobesogênico. Além disso, ela tem alguns efeitos cardioprotectores, principalmente por conta dos efeitos antioxidantes que a melatonina possui. Bom, e sobre a calcificação. A calcificação da glândula pineal é basicamente quando ela realmente começa a calcificar, ela começa a virar como se fosse um ossinho. Há algumas possíveis causas para essa calcificação, que são o envelhecimento, uma inflamação vascular crônica, a hipóxia cerebral e uma alta exposição a flúor, pode acelerar essa calcificação. Bom, não se sabe se essa calcificação ela está relacionada a um processo natural do envelhecimento ou se ela está relacionada mais a patologias e distúrbios, né? Mas ela tem alguns efeitos e o principal deles vai ser a redução da produção de melatonina. E por conta dessa redução da produção de melatonina pode acelerar o envelhecimento e a neurodegeneração por conta principalmente dos radicais livres de oxigênio e nitrogênio. Que essa baixa produção de melatonina pode também acelerar ou contribuir para o desenvolvimento de problemas cognitivos e psiquiátricos.
mas e sobre tratamento e prevenção dessa calcificação da glândula pineal. A principal prevenção é uma redução da exposição ao flúor ao longo da vida. Mas também alguns tratamentos, como a decalcificação e o rejuvenescimento da pineal, que eles basicamente tiram parte da pineal e colocam a parte da glândula pineal jovem no indivíduo. Pode acontecer também o transplante completo da glândula pineal ou terapia com células-tronco para rejuvenescer essa glândula. Também é possível usar antioxidantes e suplementar melatonina, que vai ter basicamente o mesmo efeito da melatonina endógena sendo suplementada. Bom, encaminhando-se para o final da nossa apresentação, após a apresentação dos meus colegas, eu gostaria de falar sobre esse documento realizado pela Vigilância Sanitária, que analisa a segurança e eficácia da melatonina como suplemento, porque eu acho que isso é muito presente na nossa prática clínica. Então, eu quis trazer, basicamente, se vale a pena suplementar. E, além desse documento da Vigilância Sanitária, outras literaturas também trazem o mesmo ponto, que vale a pena suplementar melatonina em casos de distúrbios do sono. Pode ser jet lag, pode ser insônia, é um ponto que pode ser analisado para a suplementação de melatonina. E os dados da Anvisa, eles trazem que é aceitável até uma dose de 2 mg por dia de maneira segura de suplementação. E que não há evidência de uma eficácia numa suplementação menor do que 1 miligrama por dia de melatonina. E também não foi possível avaliar a segurança a longo prazo do suplemento de melatonina, porque os estudos até o momento eles são de curto período, de até 3 meses. Porém, é um suplemento interessante e com vários benefícios. Bom, concluindo aqui o nosso seminário sobre a glândula pineal, a glândula pineal é a glândula responsável pela produção da melatonina, que é um hormônio muito importante, ela regula diversas funções no corpo. É um hormônio derivado do triptofano e anfifílico, ou seja, pode interagir com moléculas hidrofílicas e hidrofóbicas. É um hormônio que atua por meio dos receptores MT1 e MT2 e MT3, e ela é secretada na ausência de luz, que é sinalizada pelos fotorreceptores. A melatonina também interage com outras vias hormonais e sistemas. Ela interage com os hormônios gonadais, interferindo na maturação sexual, retardando essa maturação. Ela também auxilia na maturação do óvulo, depois que as mulheres já começam a ovular, por conta da sua função antioxidante. A melatonina também interfere na secreção e na sensibilidade à insulina. Ela aumenta a atividade do sistema imunológico, ativando algumas enzimas e sinalizando para as células de defesa. A melatonina também atua como um cardioprotetor por conta de seus efeitos antioxidantes e vasodilatadores. A melatonina também ajuda muito na prevenção de doenças por conta de seus efeitos antioxidantes, que é por conta da combate aos radicais livres de oxigênio e nitrogênio. Ela tem efeito neurotrófico e neuroplástico, que auxiliam na manutenção e na saúde dos neurônios. Ela também tem um efeito cronobiótico, ou seja, ela regula o relógio interno do corpo, e também é um hormônio antiobesogênico, que vai ajudar a regular o peso corporal, evitando com que as pessoas cheguem a um quadro de obesidade. Muito obrigado pela atenção. E agora eu vou falar algumas questões. E assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas no excerto a seguir. O termômetro ele capta a radiação infravermelha emitida da superfície da fronte, da testa, sendo unicamente um sensor da temperatura. Localizado no interior do cérebro, a glândula pineal faz parte do sistema e é responsável pela liberação durante a noite. Algumas funções dessa substância estão relacionadas à modulação dos padrões e à regulação. Então, a alternativa A, B, C ou D. Gente, eu elaborei aqui a questão 2, referente ao conteúdo que a gente tinha apresentado. E a pergunta é: qual é a principal via pela qual a serotonina é convertida em melatonina quando está escuro? Letra A, via de degradação enzimática. Letra B, via de acetilação, mediada pela enzima N-acetiltransferase. Letra C, via de desaminativa oxidativa. Ou letra D, via de síntese de neurotransmissores. E aí, galera, pensaram? A questão que eu vou
abordar a melatonina, então tem efeitos fisiológicos em outros hormônios e sistemas. Referente aos hormônios sexuais, a melatonina. Questão 4 seria para assinalar a alternativa incorreta. A produção de melatonina é afetada pelos níveis de cortisol. A melatonina pode ser considerada um hormônio antiobesogênico. A suplementação de melatonina tem efeitos antioxidantes, assim como a melatonina endógena. E a melatonina não protege contra a neurodegeneração que ocorre durante o envelhecimento. Bom, se você escolheu a letra B, você acertou, parabéns. Que é a via de acetilação mediada pela enzima N-acetiltransferase. Explicando um pouquinho das outras, não é a letra A, porque essa via aqui se refere ao processo de quebra de substâncias por enzima, mas não é a principal via pela qual a serotonina é convertida em melatonina. Embora a serotonina ela pode ser degradada, essa não é a forma pela qual ela se transforma em melatonina. Bom, a letra B, a gente sabe que é a certa, porque a serotonina é convertida em melatonina através dessa enzima NAT, que é a N-acetiltransferase, formando, né, a melatonina e sendo produzida mais durante a noite. Bom, a letra C é errada, porque esse processo, na verdade, ele não tem a ver com a produção de melatonina, ele ocorre com a serotonina, né, mas não produz a melatonina, porque os aminoácidos e aminas são convertidos em outros compostos. E a letra D não é a correta, porque, embora exista uma via de formação de neurotransmissores a partir da serotonina, ela não é convertida em melatonina nessa síntese de neurotransmissores. Então, aqui, a resposta, o certo que seria A, porque realmente inibe o amadurecimento sexual precoce. Ali a B está errada porque ocorre no eixo ovariano. E C está errada também, porque não estimula, ela inibe. E a D, de acordo com a idade, né, quando a gente vai ficando mais velho, ocorre a degradação da melatonina. Aqui a resposta correta seria a opção D, porque a melatonina ela protege contra a neurodegeneração do envelhecimento. E todas as outras alternativas são verdadeiras. Então, é isto. Muito obrigado pela atenção.